Olá, bom dia. Ele está à frente da direção do Teatro Arthur Azevedo há um ano. De lá para cá, a gente já pode dizer que houveram grandes mudanças, a gente já pode ter a diferença, principalmente na programação e no atendimento. O meu convidado de hoje é o César Buarque, que veio tomar café comigo e me contar tudo o que aconteceu nesse ano inteiro de administração e o que mais vai acontecer, claro. Bom dia, César. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, fico muito feliz quando vocês chamam, a gente vem correndo, acorda cedinho e vem. Gostei desse, acorda cedinho e vem. Não é tão cedinho assim, mas vamos lá. Mas a gente toma café, a gente já acorda, né? Bem Já tratado, desperta, né? e vamos conversando. Um ano, César. Eu sei que você foi, eu não sei se foi ser pego de surpresa assim com esse convite, mas um ano já deu para se adaptar, já deu para botar em prática aquilo que você imaginava antes de chegar lá? Já, assim, eu sou muito ansioso, né? Então, eu quero minhas coisas muito, assim, emergenciais. Eu quero ver os resultados muito rápidos, né? E eu sou muito dinâmico, assim, no meu dia a dia. Então, eu levei esse ser dinâmico para dentro do teatro, né? Para a equipe do teatro. Então, em um ano a gente conseguiu bastantes transformações dentro da casa, tanto do atendimento quanto da programação, com projetos novos dentro da casa e a reestruturação. Assim, a gente primeiro precisa arrumar a casa e a gente fez isso concomitantemente, né? Arrumando a casa e colocando projetos novos também dentro da casa. E humanizando os espaços do teatro e a melhoria do tratamento com o servidor público, né? A valorização do servidor público. Eu acho que a partir daí você já consegue muita coisa. Claro, porque se você é bem tratado, você trata bem os outros, né? Você rende mais, né? Isso, né? Então rende. Então eu já estou tendo feedbacks muito positivos das produções e do próprio público em relação ao atendimento, ao tratamento, que eu acho que é a coisa principal. Pois é, com relação ao público, a gente ficava aqui assim, por exemplo, esperando alguma coisa que acontecesse. Quando aparecia algum espetáculo legal, a gente não tinha nem tempo de comprar o ingresso, porque era tão raro acontecer alguma coisa, que a gente, quando olhava, já acabou. Eu acho que agora esse público, ele está se acostumando com essa programação mais constante, com espetáculos que estão vindo para a nossa cidade. A gente pode ter uma fidelização desse público, não é? Isso é uma coisa primordial, maravilhosa. A gente fez uma curadoria muito interessante dos espetáculos. Eu viajo muito para o Rio e São Paulo e eu viajo para assistir os espetáculos, né? Hoje a minha diversão, meu prazer é sentar no teatro para assistir bons espetáculos. Então eu vou ao Rio, vou a São Paulo, eu assisto tudo que eu posso. Às vezes assisto 2, 3 espetáculos no mesmo dia. Então isso me dá uma visão do que é bom, do que é interessante para a nossa cidade. E aí eu liguei para as produções, vem para cá, a gente abriu a pauta, abriu o edital, se inscreve no edital. Então eu divulguei o edital de pautas do teatro nos grandes veículos de comunicação de teatro do Rio e São Paulo. Isso. Para que os produtores pudessem ter o olhar do nosso teatro e vir para cá com os espetáculos, né? Então a gente, no final, quando a gente percebeu, a gente tinha fechado uma programação muito interessante. O público está voltando ao teatro, porque ele não é que ele não gosta de teatro. Ele vai, se tiver um espetáculo bom, ele vai sim. Vai sim. O teatro está lotado em todos os espetáculos, já tem gente comprando ingresso para dezembro. Ou seja, a nossa programação... Porque a gente tem uma pauta antecipada Isso, já, né? Já pode se programar, vamos dizer assim. Que não tinha uma pauta antecipada, né? Com resultados, que a produção pudesse vender o seu ingresso daqui a 6 meses. Então, assim, quando deu em maio, toda a programação até dezembro já estava fechada do teatro. Então, todo mundo já pode se programar, já tem gente comprando ingresso para novembro, para o musical dos Paralamas, de sucesso. Então, e o público está voltando ao teatro, né? E, assim, o governador Carlos Brandão, assim, está me dando todo o apoio junto com a Larissa Brandão, a primeira-dama, que é a madrinha do teatro, o secretário Yuri Arruda de Cultura, estão me dando toda a estrutura para as melhorias do teatro.
teatro vai passar por uma grande reforma, incluindo principalmente a acessibilidade, que hoje é o ponto-chave de tudo. Pois é, a gente ainda não tem um teatro essa... do século XIX. Do século XIX, Mas eu estive agora exatamente. reunido com o IFAM semana passada, eles estiveram na sexta-feira tomando um café com a gente no teatro, para que a gente possa discutir e chamar também a sociedade civil organizada, principalmente as pessoas que têm deficiência, porque a gente não pode chegar e dizer que a gente tem que escutá-los, né? Para saber de fato quais são as suas necessidades. Exatamente, também, é verdade. Né? Não pode ser algo de cima para baixo, né? Assim, a gente tem que chamar todo mundo, discutir a secretaria, o governo, com a sociedade civil, com o IFAM, para que a gente possa chegar num acordo comum de acesso, principalmente da melhoria de acessibilidade. A gente não tem cadeiras para obesos, a gente tem pouquíssima acessibilidade devido ao prédio do século XIX para cadeirantes. Então, assim, a gente tem pensado muito o teatro dentro dessa nova perspectiva que é essencial. Vou já falar nesse assunto, mas eu quero voltar só um pouquinho atrás no nosso papo. Você disse que sai muito daqui para assistir os espetáculos que de alguma forma podem interessar. Quando você vai assistir esses espetáculos, você se senta assim como um espectador comum, assistindo o espetáculo e ver se aquilo te dá prazer, se aquilo é legal, se você gostaria de ver se estivesse aqui? É assim que funciona? Ou você já vai direcionado? Eu preciso pegar um espetáculo para trazer para São Luís. É um conjunto, né? Eu vou como cidadão, eu vou como um grande conhecedor de teatro, aí eu vejo a luz, eu vejo o som, eu vejo o cenário, mas o que principalmente precisa é me emocionar. Isso, é isso que eu quero saber. É assim, quando eu não sei quem foi que disse uma frase tão bonita, disse assim, que o belo, o bonito é quando você vê alguma coisa e diz assim, eu queria que fulano de tal visse isso. Então isso é o belo, né? Eu achei tão bonita essa frase. Então, assim, você tem vontade de dividir aquela emoção. Aquela beleza, aquela emoção com alguém. E aí quando eu me sinto emocionado, que eu me sinto tocado pelo espetáculo, eu disse, São Luís precisa ver isso, né? São Luís precisa ver isso. Meus amigos precisam ver isso. Então, assim, quando eu vou assistir os espetáculos, é um conjunto todo, né? E aí eu analiso se o espetáculo é viável. Imagina, assistir o musical do Wicked. Não tem como botar no Teatro Arthur Azevedo. A estrutura não cabe, são muita gente, é uma estrutura caríssima, né? Se é uma grande lei de incentivo, ela não consegue vir a São Luís e a própria estrutura do teatro não comportaria o teatro. Então, são coisas que precisam ser viáveis. Porque a gente tem um teatro belíssimo, maravilhoso, do século XIX, como a gente já falou, mas que atende às exigências daquele período. Isso. Muito lindo, mas que, de repente, ele pode não caber mais nas exigências de agora. A tecnologia, ela é muito rápida. O que era o ano passado, hoje já ficou obsoleto. Dentro da tecnologia. Às vezes o que era ontem hoje já não serve mais. Então, assim, a nossa grande reforma do teatro foi em 1993, com a gestão do Fernando Bicudo. Fernando Bicudo, lembro. Com o governador Edson Lobão, que fez a grande reforma junto ao arquiteto Gil Borsoi. Então, a parte do anexo, é de 93, atrás do Teatro Arthur Azevedo, sem ser o prédio histórico. Então, o som e a luz naquela época era o que havia de melhor, né? Mas 93, a gente está em 2005, né? 2025, então todo aquele equipamento ficou obsoleto e o governador, foi um pedido meu junto e ao secretário, a primeira-dama, e já foi autorizada a compra do novo sistema de som e de luz do teatro. Né? Então isso vai progredindo muito, e a gente vai passar por uma grande reforma. Nosso planejamento é janeiro, fevereiro e março, já está autorizado junto ao governador Carlos Brandão a liberação da grande reforma. Vamos trocar todos o carpete do teatro, todo o carpete, isso com a liberação do IFAM, é claro, a gente está em parceria. A cortina do teatro, que já está nos seus últimos suspiros. Já cumpriu a missão dela na terra. Então, toda a parte estrutural, de pintura, porque é uma pintura especial que precisa ser aplicada naquele teatro, não é uma pintura qualquer. O IFAM precisa liberar, é uma tinta mineral, porque São Luís é uma cidade que tem muita umidade. Então, assim, tudo precisa ser muito bem pensado para que essas melhorias elas possam ter uma duração maior. Né? Na hora que você diga, eu vou pintar aqui as paredes do teatro e pego a tinta e mando fazer. Não funciona assim. Para esse período de reforma que você está dizendo, que é lá no começo do ano, a gente dá uma pausa nessa programação, a gente dá uma freada aí para fazer essas melhorias? Precisa, né? Porque principalmente na casa de espetáculos.
a gente vai trocar todos os tecidos, então assim, precisa realmente dar essa parada, mas é uma parada muito rápida para poder, quando voltar já com uma programação. A gente já vai abrir agora o edital, já para o ano que vem, para abril, maio, junho e julho, já para fazer essa curadoria, para quando o teatro abrir, como diz o Maranhão, cheirando a leite. Quando estiver cheirando a leite, a gente já, essa expressão é ótima. No caso, cheirando a tinta. Cheirando a tinta, o público possa estar com todo o sistema de ar-condicionado trocado. Né? O sistema de ar também já está bem. Tem muita coisinha, são coisas pequenas são muitos detalhes. Que dão um impacto grande no bem-estar de quem está lá dentro, né? E a parte administrativa hoje, ela tem um outro layout, ela tem um outro desenho, no sentido de eu tirei aquele aspecto de repartição pública dos anos 90, só numa sala tinha 40 lâmpadas fluorescentes, né? Então a gente está colocando uma luz amarela, uma decoração artística em todos os espaços. Uma cara de teatro. Uma cara de teatro, uma cara artística para casa. Agora nós vamos tomar um cafezinho, porque ele acordou muito cedo, né? Precisa despertar e tomar água também, mas é só um minutinho e a gente volta já para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Teatro Arthur Azevedo, que já aconteceu nesse primeiro ano de administração do novo diretor, que é o César Boaz, e tudo que ainda vai acontecer. Você já soube boa parte do que aconteceu e do que está acontecendo. E a gente continua a nossa conversa aqui só para perguntar mais ou menos assim. Você disse que a pauta está sendo já procurada, você já está pensando na pauta da reinauguração de quando houver a reforma, tá? De alguma forma, César, vocês têm dificuldade em atrair bons espetáculos? Ou São Luís já consegue sozinha chamar a atenção de produtores com espetáculos bons, com espetáculos belíssimos que possam ser apresentados aqui na nossa capital? Olha, fazendo um retrospecto, o Arthur Azevedo, a gente fez agora, tinha os cartazes, né, para responder a tua pergunta, tinha os cartazes guardados no acervo do teatro dos anos 70, 80 e 90, cartazes que inclusive estão em exposição, porque a gente transformou o foyer do Teatro Arthur Azevedo numa galeria de arte permanente. Então, quando eu vi aquele material, eu disse, vamos fazer uma exposição por décadas dos cartazes de espetáculos que se apresentaram no Teatro Arthur Azevedo. E com essa leitura dessas exposições, a gente percebeu, junto com uma historiadora, Marineide da UFMA também, a gente começou a perceber a grandiosidade do palco do Arthur Azevedo nas décadas 70, 80 e 90. Sempre foi, né? Sempre foi um palco de receber grandes produções, tanto nacionais quanto produções locais. E falando em produções locais, a gente deu uma priorização, a gente priorizou as pautas dos espetáculos locais, né? Porque a gente não está falando só de espetáculo grandioso nacional, a gente está falando também da nossa produção local. Só assim que eu entrei, 60% da pauta é para a produção local, né? É a valorização dos espetáculos locais. É claro que a gente não pode comportar todo mundo, né, na nossa pauta, claro, né? Claro. Então, a gente percebe que esse teatro, ele sempre foi palco das grandes produções. Então, assim, teve um momento que ele deu uma parada e a gente voltou agora com os grandes espetáculos. A gente voltou para o circuito nacional, né? Agora a gente voltou a receber os grandes espetáculos. E a cidade, por si só, ela tem essa sede, essa vontade de ir, né? Então, são atrativos, né? Então, assim, a população, ela gosta de teatro. São Luís é uma cidade essencialmente cultural. Cultural, né? É verdade. As pessoas adoram cultura, elas reconhecem essa cultura, elas sentem falta. Então, elas estão, de fato, indo para o teatro agora e a gente fica muito feliz. Essa produção local, quando você reserva uma parte dessa agenda para essa produção local, isso significa que a gente pode ter um incremento ainda maior nessa produção nossa mesmo, que estava sem espaço, que estava sem local de apresentação e sem incentivo para fazer as coisas. Sim, porque assim, a gente precisa de um protecionismo cultural, isso é essencial. Né? A gente precisa, porque senão a gente vai ficar com o Teatro Arthur Azevedo só para os grandes espetáculos nacionais. E eu já passei por isso na pele como produtor local, como produtor do Pão com Ovo. Né? Então, assim... Assim, só para lembrar, você não é só
a loura bonita, não. Você é o produtor do espetáculo. Eu É sou aquele que produtor, vai eu atrás sou- de locais de apresentação. É isso. Eu estou como diretor do Teatro Arthur Azevedo, mas eu sou produtor Produtor, cultural. exatamente. E um dos motivos que me fez aceitar esse desafio, porque é um grande desafio, né? Estar à frente daquela casa e de fato efetivo, né? Então, assim, foi um dos grandes motivos que me fez, foi as minhas insatisfações como produtor dentro daquela casa. Então, quando eu aceitei o convite da Larissa Brandão, foi justamente para deixar a minha contribuição ali dentro, né? Para que produtores não possam passar por aquilo. Então, cada dia são detalhes que a gente vai melhorando, que a gente vai lapidando esse atendimento, a gente vai melhorando o contrato, a gente vai protegendo o Teatro Arthur Azevedo, né? Eu acho legal isso quando você convida alguém que é da área para dirigir determinadas coisas. Porque se você, por exemplo, se me convidassem para dirigir o Teatro Arthur Azevedo, eu até poderia ir por vaidade, não é? Mas o que eu entenderia disso? Eu já passei por alguma dificuldade como produtora? Eu já tive algum problema? Eu sei como é que aquilo funciona? Não, eu fazia um trabalho burocrático. Assim que eu entrei, eu fiz a minha primeira atitude foi fazer uma reunião, uma convocatória pública com todos os produtores locais. Foram 64 produtores para a reunião e a gente escutou esses produtores, deu sugestões e a partir daí a gente modificou o edital, a gente modificou a pauta, a gente modificou. Isso deu um resultado muito rápido e as produções ficaram bem satisfeitas. Não sei se eu vou ser bisbilhoteira, mas dá para me dizer assim, qual foi a principal reclamação que tive? Assim, ninguém vai nos ouvir, não. Era a falta do resultado dos editais, né? Então, assim, as pessoas precisam se programar. Então, hoje o edital, ele abre, ele encerra e a gente tem uma obrigação de dar uma data limite para dar a resposta dessas produções para que elas possam se programar, né? Então, assim, o espetáculo, como eu falei, o espetáculo, quando ele recebeu a pauta de maio, ele ele já tem ele se programa já para o espetáculo de dezembro. Quando chega em dezembro, o espetáculo dele já está todo pronto, os ingressos já estão todos vendidos, né? Dá uma certa tranquilidade, né? Para as produções. Ficar correndo de um dia para o outro, que você não sabe o resultado, quando sai está aí em cima, diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou encher esse teatro? Isso, né? Porque não adianta você pegar uma resposta em cima do tempo que não vai dar para você fazer a sua produção de forma com qualidade, né? Entendi. Então, toda essa pauta que nós já temos até dezembro está contemplando produções nacionais e produções locais. Principalmente as produções locais, assim, a nossa prioridade, né? A gente não quer um teatro elitista, a gente não quer um teatro que seja de vitrine para espetáculos só nacionais, né? A gente teve grandes produções locais, né? A gente tem muitas produções locais, o teatro ele funciona de quarta a domingo, né? Com programação até dezembro. A gente não tem uma pauta nem para fazer remédio, como diz Maranhense. Então, não sobrou nem um espaçozinho para fazer remédio. E outra coisa assim que eu assumi, eu disse, governador, a gente precisa colocar o povo dentro do teatro. O teatro precisa de ser elitista, né? E aí você estava falando, por exemplo, mas tem que ter um artista dentro do teatro. Não é só botar artista dentro do teatro, porque nem todo artista é gestor. E nem todo gestor tem uma visão artística, nem todo gestor tem uma visão do que é de fato, como é que funciona a máquina, né? Como é que funciona a cadeia produtiva. Então, assim, além de ser artista, eu sou produtor e eu sou gestor. Porque eu tenho uma formação acadêmica de gestão cultural. Eu sou formado em turismo pela Universidade Federal e essa minha visão da universidade, ela me ajudou muito, ela me ajuda muito, né? Quanto à questão da gestão, quanto à questão da visão do patrimônio, né, que a gente valorizou. Eu descobri coisas incríveis que estavam abandonadas do patrimônio do Teatro Arthur Azevedo, que hoje foram reformadas, restauradas e estão já dentro, fazendo parte do acervo, e outras que já vão vir também, que a gente vai entregar para o patrimônio, né? Então, assim, eu disse, governador, a gente precisa colocar o povo dentro do teatro. E hoje nós temos projetos maravilhosos. Inclusive, é um projeto que a gente criou que chama Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas. Não sei se já teve outro projeto com outro nome, porque a gente acha que às vezes está inventando a pólvora, mas estou falando do nome, né? E nenhum projeto é novo por si só, mas enfim, a gente fez no São João, a gente fez no Natal, fez no Carnaval, que são espetáculos produzidos pelo próprio Teatro Arthur Azevedo, com artistas daqui de São Luís, e aberto ao público. Então, assim,
o teatro estava lotado dentro dessa programação. E agora, no dia 12 de outubro... Quando você diz aberto ao público, é de graça? De graça. Isso. Aberto ao público é de graça. Então, assim, e lotou. Rapidamente esgotou os ingressos. Esgotaram os ingressos. Você vê como as pessoas querem ir, têm então, vontade de ir, né? Às vezes aquele ambiente bem, vamos dizer, bem... O teatro assusta. Ele, assusta pela um sua pouco, grandiosidade, né? Que é muito grandioso. As pessoas muito... acham que precisam botar a melhor roupa para ir para o teatro. Exatamente, né? Elas podem ir de bermuda, elas podem ir de chinelo, elas vão entrar no Só não teatro. pode entrar pelado, Não gente. vai de sunga, porque aí também já não já dá. Já é esculhambação. Mas, enfim, assim, há uma democratização do acesso ao teatro. Eu acho que é a coisa mais importante, né? O teatro ficava fechado, ele só tinha visitação de terça. Dava até pena, viu, de ver aquele fechado. Ele só tinha visitação, teve uma época que ele só tinha uma visitação uma vez por semana, na cidade turística. Aí depois ele ficou com, quando eu cheguei, ele tinha 2 dias, era terça e quarta. Hoje, eu disse, secretário Yuri, me mande recepcionistas para casa, que eu quero abrir essa casa. Que eu falei com o governador que a gente precisava abrir as portas do teatro. E o próprio governador, na minha posse, ele disse, eu passo aqui, o teatro está com as portas fechadas toda tarde, a gente tá falando tudo fechado, achava que não tinha nada no teatro mesmo tempo. Imagina um turista chegando aqui num dia que não tem visitação, passando ali na frente e querendo entrar. A gente depois dessas ações, a gente teve um aumento de 85% das visitações do teatro. Então, o teatro ele abre hoje de segunda a segunda. Segunda-feira ele está aberto só para que o turista possa dar uma olhadinha na casa de espetáculos. Mas assim, as visitas guiadas, inclusive com bilíngues, né? Bilíngues, guias bilíngues, em Libras também. Ele abre de terça a sábado, das 14 às 18 horas. O teatro é lotado de turistas e de escolas visitando. Imagina o mês de junho e julho, né? Julho foi uma loucura. Julho, né? a gente colocou 3 mil visitantes. Que legal. E aí, ficava fechado o final de semana. Eu, como turismólogo, aquilo me incomodou muito. Dizia assim, final de semana é quando a gente tem um turista na cidade. Então, hoje, domingo, e tem a feirinha ali do lado. Bem do lado, né? Eu disse, não, o teatro hoje, domingo, ele abre das 10 da manhã às 13, porque a gente tem espetáculo à tarde. Então, o teatro está aberto de domingo, das 10 da manhã às 13. E esse projeto, né, o Teatro Arthur Azevedo de Portas Abertas, ele funcionou muito. E a gente vai ter agora no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, um domingo, a gente vai ter toda uma programação, a gente vai ter espetáculos infantis com companhias profissionais de São Luís, que temos grandes companhias, grandes espetáculos infantis, aberto ao público. Serão 2 espetáculos infantis, o Barriquinha na porta do teatro, tocando, que legal. contação de história. É um domingo, né? É um domingo, vai ser um domingo, aberto ao público. A gente quer que a comunidade frequente o teatro. Pronto, gente. Olha, com o César, quando a gente começa a conversar, assim, a gente fala não mais, tem... eu tô... Olha, eu vou dizer que você que fala mais, né? Mas porque quando a gente se encontra, a gente conversa tanto, né? Eu sou muito apaixonado, eu falo com também, paixão, também né? falo, eu gosto muito de sentar aqui e conversar com quem tem o que falar, tá? Então, assim, nosso tempo foi pouco, claro, né? Mas vão ter novos projetos, a gente ainda vai falar muito mais dessa reforma, do que vem depois disso, projetos, mais projetos, que eu tenho certeza que a cabeça dele fica fervilhando com tanta coisa que ele quer botar em prática. Antes dele botar em prática, ele vem contar aqui pra gente, tá? César, querido, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Por vir aqui compartilhar todas essas informações, essas novidades com a gente. Eu que agradeço. É tão bom quando a gente senta para dar entrevista assim com uma comunicadora nata, alguém que deixa a gente à vontade, que faz perguntas interessantes, né? Que a coisa vai fluindo. Aí eu tenho que me segurar, senão eu não paro de falar. Você gosta de falar muito, eu gosto de falar muito, já imagino o resultado, eu gosto de me sentir isso provocado, aqui, né? então isso é mas bom. A minha ideia é provocar vocês. Pois tá, muito obrigada, bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, que ficou sabendo tudo o que aconteceu durante esse ano no Teatro Arthur Azevedo e ficou sabendo também das novidades que ainda vêm por aí. Tchau e até a próxima.